É oficial! Primeiro vídeo pro YouTube. Abrindo oficialmente o primeiro Café com a Prof de Yoga no YouTube. Ou melhor, o Matinho com a Prof de Yoga. E o primeiro Café com a Prof de Yoga no YouTube vai ser sobre a raiz das nossas ambições. Eu estava refletindo sobre isso nesses últimos dias e como as coisas se conectam, né, conforme a gente vai elaborando as nossas emoções, os nossos sentimentos. E nesses últimos dias, o que mais tem aparecido nessa cabecinha é sobre justamente esse caminho que a gente quer construir na nossa vida através dos nossos planos, através dos nossos desejos, dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, né, do nosso indicador de sucesso. E esse termo eu acho sensacional, porque ele diz muito sobre a maneira como a gente se vê, sobre a maneira como a gente vê a vida. E a gente sabe que cada pessoa tem o seu próprio indicador de sucesso. Cada pessoa entende o sucesso da sua maneira. E é justamente sobre isso que eu estava refletindo, sobre o que é esse indicador de sucesso para mim. O que é, como eu sinto o sucesso acontecendo para mim. Eu confesso que por muito tempo o indicador de sucesso, o maior indicador de sucesso que eu tinha, né, mesmo sendo prof de yoga, mesmo sabendo, né, que o profissional não é tudo, que o nosso trabalho é sim uma maneira da gente crescer e atingir algumas expectativas que a gente coloca em si mesmo, mas depois de um certo tempo, o que eu mais pensava sobre viver a minha vida, sobre o que eu queria estar fazendo na minha vida, era sobre trabalho. Era sobre encontrar mais maneiras de pessoas praticarem comigo, era encontrar mais maneiras de trabalhar com o que eu gosto, né, com as artes que eu faço, com as minhas criações, tanto com o yoga quanto, né, com a parte dos acessórios. Então, por muito tempo, eu levei isso como um indicador de sucesso. O quanto de mim eu estou dando para o meu trabalho, quanto tempo, quanta energia, quanto resultado eu estou tendo em relação ao meu trabalho. E eu amo muito o que eu faço, eu amo muito ser prof de yoga, eu amo muito ser empreendedora, eu amo muito gostar de criar com as minhas mãos. Então, não que eu não goste disso, eu faço porque eu amo, mas em algum momento da vida eu comecei a colocar esse indicador de sucesso muito dentro disso, sabe? Muito dentro desse lugar, tipo, eu só estou avançando na minha vida quando eu estou aplicando tempo e energia no meu trabalho para ter retorno, para esse retorno me permitir viver as minhas experiências, viver meu estilo de vida, viver a qualidade de vida que eu busco, que eu mereço. E aí eu comecei a não colocar todo, né, o meu indicador de sucesso nisso, mas grande parte de todos dos meus movimentos, de todos os meus estímulos estavam indo para alimentar o meu lado profissional, para que esse lado profissional pudesse se satisfazer e me satisfazer dentro do que eu achava que eram as minhas necessidades. Então a gente traça planos, a gente traça metas, a gente coloca sonhos, a gente pensa nos nossos sonhos, a gente coloca direções, a gente, sabe, a gente vai organizando toda a nossa vida para que caminhe em direção a essas metas, a esses sonhos que, na maioria das vezes, estão ancoradas no nosso setor profissional. Como se a gente se reconhecesse somente no trabalho que a gente realiza. E aí eu percebi que eu tava vibrando muito nisso, eu estava vivendo muito nisso. E justamente porque eu amo o que eu faço. Então, justamente por amar o que eu faço, eu queria estar o tempo todo trabalhando com isso. Eu queria, sabe, alimentar esse caminho para que, né, eu fosse chegando aos lugares que eu quero chegar através do meu trabalho. E a gente sabe que independente dos planos que a gente coloca, a vida às vezes acontece de uma maneira completamente diferente e inesperada, né? Porque a gente não tem controle,
Vamos repetir, não temos controle. Não temos controle sobre a vida que está acontecendo ao nosso redor. O que a gente tem controle é o que está da pele para dentro e aquilo que a gente consegue elaborar das nossas emoções e das nossas reações. Ficou claro isso? A gente tem que aprender. Eu falo por mim também. Então, como a gente não tem controle sobre as coisas que acontecem na nossa vida, os caminhos tendem a ir se modificando, né? Às vezes de maneira esperada, às vezes de maneira inesperada, e a gente tem que dar um jeito de lidar com isso, seja, né, mudando a rota, seja se entregando para o fluxo, ir para onde a vida está te pedindo para ir, ou às vezes aquele plano que a gente traçou, ele realmente aconteça, né? A gente realmente se direcione no caminho que a gente está esperando ir, e isso também é maravilhoso. Mas a vida acontece de um jeito ou de outro, às vezes dentro daquilo que a gente esperou, às vezes não tanto, né? E compartilhando uma experiência pessoal, nesse último ano que passou, a vida foi se encaminhando de uma maneira muito diferente do que eu estava esperando que acontecesse. Totalmente diferente, assim, ó, uma coisa que me pegou completamente de surpresa, e por um bom tempo eu lutei muito contra isso. Nossa, eu fui muito resistente às mudanças que estavam surgindo naturalmente na vida. Eu fui muito resistente a mudar opiniões, mudar percepções, mudar planos, mudar a rota. E isso me colocou sob um estado de pressão absurdo. Absurdo. Foi assim, um dos momentos mais pesados que eu vivi nos últimos anos, assim, foi nesse último ano que passou. Justamente porque a vida estava apresentando algo para mim, um caminho para mim. Eu não estava conseguindo confiar, porque estava totalmente diferente do que eu estava esperando, do que eu tinha traçado para que, né, eu caminhasse na direção. E por isso eu me vi num lugar, assim, totalmente perdida. Tipo, desapareceu todo o caminho que eu vinha vendo, que eu vinha estudando, que eu vinha elaborando. Tudo isso se perdeu em um determinado momento ali. Foi um momento assim que eu me peguei sem nenhuma raiz, completamente deslocada do meu caminho, sem entender qual era o meu caminho, ou, né, ainda tentando entender o que estava saindo, o que estava entrando na vida. E foi onde tudo começou a se tornar um excesso de informação, porque eu queria buscar uma solução para o que estava acontecendo. E aí veio o excesso, e aí veio a ansiedade, aí veio o barulho, então eu já não conseguia mais ouvir nada. Não conseguia mais ouvir minha intuição, não conseguia ouvir mais meu coração. E aí eu comecei a perceber que quando a gente se desloca desse caminho que a gente idealizou, dentro dessa sensação de controle, a gente começa a perder a noção dessa vida que se apresenta, sabe? A gente imagina que o único caminho para a gente chegar até os lugares que a gente desejou, até os lugares que a gente deseja, que a gente sonha, é só um. É só aquilo que eu desenhei, é só aquilo que eu imaginei. Que não existe outro caminho. Mas a vida, ela apresenta inúmeros caminhos para a gente chegar nos nossos lugares. Mas a gente precisa estar consciente dos lugares que a gente realmente quer chegar. E é aí que eu falo sobre as nossas ambições. Eu continuo tendo os meus sonhos, os meus desejos, mas aonde que está a raiz, onde é que está o principal pilar da minha ambição? O que eu realmente quero viver na minha vida? Como eu quero me sentir vivendo a minha vida? Como eu quero trabalhar com o que eu amo? Mas aí, como a vida se apresentou totalmente diferente num determinado momento, e eu comecei a me pegar num lugar muito caótico, muito barulhento, nas minhas emoções, nos meus pensamentos, eu comecei a realmente questionar, sabe? Questionar não. Eu passei a observar. E essa mudança me permitiu parar para observar a maneira como eu me sinto em relação às minhas ambições, em relação ao meu trabalho e aquilo que eu quero para minha vida. E aí, ao parar para observar, eu comecei a viver um pouco mais do silêncio. E nesse silêncio, aquele excesso de informação, aquele excesso de estímulo, aquele excesso de tentativas de encontrar soluções para tudo foram diminuindo também.
Comecei a observar a maneira como eu estava me sentindo num novo momento de trabalho. Agora, nesse momento, toda a minha maneira de trabalhar está completamente diferente. Então, eu saí totalmente de um contexto e fui para outro. E nesse contexto agora, alguns acontecimentos, algumas coisas me colocam nesse lugar de observação. E observando, eu comecei a perceber alguns sentimentos, algumas sensações, algumas percepções que foram não mudando, mas que foram ocupando o lugar dessa urgência de encontrar esse caminho de autorrealização profissional. E até eu estava conversando com um amigo sobre isso e ele trouxe um ponto muito interessante que, quem sabe tudo que a gente viveu nesses últimos anos ou nesses últimos acontecimentos foi justamente uma maneira de criar uma ilusão, uma distorção, para que agora a gente pudesse observar que, às vezes, aquilo que a gente sempre imaginou que seria a nossa ambição maior na vida, na verdade não é. E aí a gente percebe o quanto a gente traz esses indicativos, essas noções, essas percepções do externo. Porque hoje, se tu parar para analisar, todo mundo está vivendo para se autorrealizar profissionalmente. Pergunta para quem está em crise existencial aí, onde que está a crise? Provavelmente deve estar em algum lugar sobre o trabalho que faz. Não necessariamente sobre isso, mas o trabalho tem uma função importantíssima na vida das pessoas. E o trabalho, e algumas pessoas só se sentem realizadas através do seu lado profissional, e não é nenhum problema isso. Mas realmente, assim, o mundo que a gente vive está acontecendo ao redor dessas realizações profissionais. Então, quando a gente se sente atrasado porque a gente observa um profissional na mesma área que a minha, mais bem sucedido do que eu, né? Então, o campo profissional é muito forte quando se trata de ambição, de realização e de indicativo de sucesso. Eu percebo que isso inevitavelmente vai contaminando também aquilo que a gente deseja para si mesmo. Não contaminando do jeito pejorativo ou do jeito ruim, mas vai influenciando, vai interferindo diretamente na maneira como a gente se vê, na maneira como a gente se imagina, né, nesse lugar de sucesso, nesse lugar de bem-estar. Então, o quanto do externo a gente traz para dentro das nossas ambições, para dentro das nossas idealizações, dos nossos índices, dos nossos indicativos. Existe muita coisa vindo do externo. E esse é o ponto que eu quero chegar, na verdade, com esse vídeo, ou com essa reflexão que está acontecendo aqui. É que a gente precisa tirar um pouco desses véus e dessas lentes que a gente vem trazendo, que a gente foi capturando do externo, para realmente observar aonde está a raiz da minha ambição. O que é viver bem para mim? O que é um indicativo de sucesso para mim? O que é, sabe, como eu vou me sentir plenamente satisfeita na minha vida? Pode ser que sim, que eu observe, que eu reflita e que eu veja que sim, é através do meu caminho profissional, é através desse caminho que eu vou me sentir realizado. Perfeito, ótimo. E aí, compartilhando essa experiência pessoal, com toda essa mudança que aconteceu na minha vida, que me tirou de um lugar e colocou em outro, para que eu realmente pudesse observar e compreender, para que a partir de agora eu realmente siga de uma maneira muito mais alinhada com aquilo que eu quero viver, me fez perceber que, quem sabe, a raiz da minha ambição não está tanto na minha realização profissional. É óbvio que eu quero me realizar profissionalmente, é óbvio que eu quero que o meu trabalho chegue aos lugares que eu sempre sonhei. Mas para mim é tão importante quanto isso é eu tomar meu café da manhã com as minhas fadinhas na minha casa, é eu escutar minha playlist enquanto eu tô fazendo meu café da manhã, é eu poder tirar o meu calçado e caminhar e ir no chão, é eu poder ir para um lugar silencioso e só respirar, só desfrutar daquele momento. Isso para mim, eu acho que tem muito mais valor
do que o quão grande eu posso ser no meu trabalho. E eu comecei a perceber isso principalmente porque isso não anula a grandeza do meu profissionalismo também. Eu querer uma vida tranquila não anula o quão grande eu posso ser no meu trabalho. Mas quem sabe esse indicativo de sucesso não é sobre uma escada que eu estou subindo degraus, mas o quão satisfeita eu me sinto entregando aquilo que eu entrego. O quão feliz e realizada eu me sinto entregando aquilo que eu entrego. O quanto da minha vida eu estou vivendo na minha própria vida, sabe? Pode até parecer meio confuso, assim. Mas depois de muitas sessões de terapia, depois de muita autoconsciência, eu acho que quando a gente pensar nas nossas ambições, quando a gente pensar na nossa vida, que a gente pense como eu quero me sentir vivendo a minha vida antes de qualquer coisa. Essa é a pergunta que rege a minha vida, que guia a minha vida. Como eu quero me sentir vivendo o que eu vivo? Como eu quero me sentir vivendo a minha vida? Quando a gente começa a se fazer essas perguntas, a gente vai começando a criar essa consciência, sabe? Eu acho que é maravilhoso quando a gente pode estar consciente daquilo que realmente importa para nós, sem deixar que o barulho do mundo externo coloque ali o seu temperinho. Sim, nós vivemos no mundo material e nós temos as nossas influências externas, mas que isso não determine totalmente aquilo que eu desejo para mim. Então, o melhor que eu sinto que a gente pode fazer por nós mesmos, para começar a viver um caminho mais alinhado, um caminho com menos peso, ou pelo menos os pesos que a gente carrega sejam pesos que realmente são ancorados e conectados com uma verdade nossa, com uma natureza nossa. Eu acho que a gente pode fazer de melhor nesse momento é tomar consciência da raiz das nossas ambições. Sem deixar que a vida do outro, sem deixar que esse barulho externo, sem deixar que os indicativos externos interfiram nessa percepção que eu tenho de mim mesmo. Porque a gente já sabe, é óbvio que cada pessoa tem o seu indicador, cada pessoa tem a sua percepção de sucesso. E sabendo isso, a gente sabe que a minha pode ser diferente da tua. Mas o quão consciente eu estou dessa raiz? Sabe, se pergunte, se faça perguntas difíceis, se permita ver algumas coisas numa perspectiva diferente, se permita ver um pouco mais com o teu coração, tira a tua razão um pouco, sabe? A gente tem uma mania de tentar racionalizar tudo. Vamos tentar desracionalizar um pouco, começar a sentir um pouco mais, sentir na pele, sentir no coração, para que a gente vá, de fato, construindo um caminho que vá fazendo sentido, que vá trazendo esse contentamento, essa satisfação, que não depende de mais nada, a não ser das minhas escolhas, daquilo que eu escolhi como sendo, né, o meu presente para mim mesmo, que é a vida que eu desejo viver. Então é isso, minha gente. Eu tô muito feliz gravando esse vídeo porque é algo que eu sempre desejei fazer e que a nossa consciência possa ser a luz que vai iluminando um caminho cada vez mais alinhado, cada vez mais natural para nós, que alimente de fato a nossa natureza. Tá bom, gente? Um beijo.